Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã quer economizar, se casando no mesmo dia e lugar que eu, mas eu não vou dividir meu grande dia, e muito menos minha lua de mel. Casamentos deveriam ser momentos felizes, certo? Bem, para a maioria das pessoas sim, mas se você vem de uma família desestruturada como a minha, as coisas podem se complicar bastante. Eu, com 31 anos, vou me casar em 2 meses com o amor da minha vida. Passamos mais de um ano planejando este dia, e eu estava muito animada porque tudo estava se concretizando. Vou me casar com um homem maravilhoso, e meu pai, que sempre me apoiou, insistiu em pagar a maior parte do casamento. Ele queria que fosse um evento grandioso, em um lugar elegante, algo realmente especial. Tudo estava indo bem, mas como sempre acontece na minha vida, minha mãe encontrou uma maneira de complicar tudo. Aqui vem a parte complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos. Não foi um divórcio difícil do ponto de vista legal, mas dividiu nossas vidas de maneiras que nenhum acordo de custódia poderia resolver. Minha mãe se casou novamente um ano depois e teve minha meia-irmã, Bernie, de 23 anos, com seu novo marido. Embora meus pais tivessem a guarda compartilhada, eu passei a maior parte do tempo com meu pai. Meu relacionamento com minha mãe esfriou depois que ela se casou novamente, e as coisas pioraram quando Bernie se tornou o centro das atenções dela. Não me sentia ressentida por isso, simplesmente ficou claro que minha mãe tinha seguido em frente com sua vida, e eu passei a ser uma prioridade secundária. Avancemos até agora, estou com meu noivo há mais de 5 anos, e achamos que chegou a hora de nos casarmos. Contei ao meu pai sobre nosso plano, e ele ficou encantado. Imediatamente se ofereceu para nos ajudar financeiramente. Também contei à minha mãe, e ela parecia feliz, mas depois de um tempo as coisas começaram a se complicar. Há 3 semanas, do nada, recebo uma ligação dela. Nós não costumávamos falar muito, então a ligação já foi uma surpresa. Achei que ela queria se atualizar ou perguntar sobre o casamento, talvez compartilhar do meu entusiasmo. Mas eu estava completamente errada. Ela começou com um tom alegre demais, algo que já aprendi a identificar como um sinal de que algo ruim está por vir. Querida, tenho boas notícias. Adivinha só, Bernie ficou noiva. Fiquei surpresa. Eu nem sabia que Bernie estava namorando sério com alguém. Nós não éramos próximas, então não me surpreendia não saber de todos os detalhes. Mas a forma como minha mãe disse parecia que já era algo esperado. Respondi, que bom. Boas notícias. No entanto, no fundo da minha mente eu estava confusa. Por que ela estava me ligando especificamente para me contar isso? Afinal, não me importava se Bernie estava solteira ou noiva. Então ela fez uma pausa de alguns segundos, baixou o tom e disse, bem, aqui está a questão. Bernie e seu noivo têm um orçamento muito apertado. Eles não podem pagar por um grande casamento como o seu. Então, pensamos, que tal se Bernie e seu noivo se casassem no mesmo dia que você? Poderíamos usar o mesmo lugar, apenas algumas horas antes. Claro, talvez Bernie pudesse ter uma pequena cerimônia pela manhã, e depois você teria a sua tarde. Isso nos pouparia muito dinheiro, e seria tão especial vocês duas compartilharem esse dia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe estava essencialmente me pedindo para compartilhar o dia do meu casamento, aquele que eu estava planejando há mais de um ano, com minha meia-irmã, com quem eu mal tinha uma relação. Minha mente não conseguia processar isso. Sem pensar 2 vezes respondi, de jeito nenhum. Não vou deixar que ela arruine meu dia. Este é o meu dia de casamento, mãe. Não é uma reunião de família nem uma forma de economizar dinheiro. Não vou compartilhá-lo com ninguém, muito menos com Bernie. Desculpa. O tom otimista dela vacilou, mas Bernie e o noivo dela realmente não podem pagar algo como seu casamento. Você precisa entender o quão difícil é para nós não poder dar a ela o que ela merece. É só emprestar o lugar por algumas horas. Eles usariam apenas um canto do salão grande. Não é muito pedir. Ela tentou me convencer, argumentando que eles estavam passando por dificuldades e que isso resolveria muitos dos problemas deles. Eu disse, sinto muito, mas a resposta é não. Ela suspirou profundamente e mudou de assunto, mas eu sabia que a conversa não acabava ali, nem de longe. Nas semanas seguintes fui bombardeada com ligações e mensagens da minha mãe. Ela não desistia. Cada conversa era a mesma, ela implorando para que eu deixasse Bernie ter o casamento no mesmo dia, e eu respondendo com um enfático não. Ela começou a usar todas as táticas possíveis, tentando me manipular emocionalmente. Primeiro jogou a carta da família. Não seria lindo você e Bernie compartilharem um dia tão especial? Afinal, ela é sua irmã. Eu respondi, mas nós não somos próximas, e eu não quero ser. Há muito tempo aceitei que Bernie e eu não teríamos um vínculo fraternal, e isso está bem para mim. Então, ela ficou furiosa. E de quem é a culpa de vocês não serem próximas? Você é a mais velha. Alguma vez tentou se dar bem com ela? Não tentei, e não quero, respondi. Depois, ela tentou me fazer sentir culpada. Você e seu pai têm tanto.
seu casamento vai ser lindo e caro. Não acha que é um pouco egoísta ficar com tudo isso só para você, enquanto sua irmã e o noivo estão tendo dificuldades para organizar o deles? Ela nem tem um emprego em tempo integral, e o noivo dela não pode pagar por um casamento elegante, e seu padrasto também não pode ajudar. Estamos passando por dificuldades. Eu estava tão furiosa a esse ponto que soltei tudo o que tinha na cabeça. Em primeiro lugar, eu não sou responsável pelas finanças deles. Se ela quer se casar sem ter um emprego estável, esse é o problema dela. Como eles vão se virar depois? Se não podem pagar por um grande casamento, que façam um pequeno. Mas não é justo você me pedir para compartilhar meu dia especial. Desde então, parei de responder às ligações e mensagens dela, mesmo aquelas em que ela tentava me perguntar sobre os preparativos do meu casamento. Estou mentalmente esgotada por tudo isso. A verdade é que me esforcei muito para reconstruir o relacionamento com minha mãe. Como mencionei antes, ela esteve ausente durante grande parte da minha infância, e uma parte de mim guardava ressentimento porque ela seguiu em frente com a vida dela tão rápido. Há alguns anos, falei sobre isso com minha terapeuta. Com a ajuda dela, decidi trabalhar no relacionamento com minha mãe, o que me ajudou a crescer como pessoa. Com esse novo episódio, sinto que voltamos à estaca zero. Agora, realmente não sei se estou sendo egoísta ou simplesmente estabelecendo meus limites. Minha mãe me assegura que o casamento de Bernie não vai interferir no meu de forma alguma, e que terminará antes que meus convidados cheguem. Além disso, será uma cerimônia pequena para eles, com menos de 10 pessoas. Atualização 1. Obrigado por reafirmar minha posição. Vocês têm razão ao dizer que são necessárias 2 pessoas para consertar um relacionamento, e as prioridades da minha mãe estão bem claras. Ela não se importa com a minha felicidade, só está interessada em satisfazer os desejos de sua menina de ouro. Algumas pessoas me perguntaram por que estou tão ressentida com minha meia-irmã, qual é a história por trás disso e por que ela quer se casar no mesmo lugar que eu. Deixem-me explicar essas coisas uma a uma. Bem, admito que posso ter soado amarga, ou talvez fria em relação a Bernie. A razão, mais uma vez, tem a ver com o trauma da minha infância. Dói contar isso, mas meus pais se divorciaram porque minha mãe traía meu pai com o pai de Bernie. Eu tinha apenas 5 anos, mas algumas lembranças estão gravadas com clareza. Lembro-me do dia em que meu pai saiu de casa e poucas horas depois, o pai de Bernie chegou à nossa casa e minha mãe se trancou com ele no quarto. Aquela noite fiquei chorando até adormecer. Não me lembro quantos dias se passaram antes de meu pai vir me ver. Quando ele veio, eu disse que queria morar com ele. Naquele momento, ele estava temporariamente na casa dos meus avós e me levou com ele. Minha mãe não se opôs, essa foi a única coisa boa que ela fez por mim. Ela me visitava com frequência e me levava de volta para sua casa, mas nunca à força. Eu amava minha mãe, e sempre que ela me pedia para ir com ela, eu pensava que finalmente ela iria cuidar de mim e me amar como antes. Mas isso nunca aconteceu, ela estava ocupada demais sendo a esposa perfeita para seu novo marido, e logo ficou grávida de Bernie. Passei a morar mais tempo com meu pai. Gostava de estar com ele e com meus avós. Pouco tempo depois, meu pai conseguiu sua própria casa, a uma quadra da casa dos meus avós. Eventualmente, ele se casou novamente, mas isso foi quando eu já estava no ensino médio. Eu me dou muito bem com a esposa dele. Morei com meus avós em tempo integral durante o ensino médio e quando fui para a faculdade, já quase não tinha mais contato com minha mãe. Meu pai pagou meus estudos e me ajudou a iniciar minha carreira profissional. Sempre tive um relacionamento próximo com ele, enquanto o relacionamento com minha mãe tem sido, por assim dizer, menos do que ideal. Nos enviamos mensagens de vez em quando e nos encontramos em reuniões familiares, mas a distância emocional era evidente. Meu ressentimento com Bernie? Bem, não sei bem como explicar. Bernie e eu nunca tivemos um vínculo fraternal. Sempre me trataram como uma estranha naquela casa, que originalmente era minha. Aquela casa guarda lembranças da minha infância com meus pais, mas foi usurpada, por assim dizer, por Bernie e seu pai. Honestamente, nunca tentei me aproximar de Bernie e mantive distância. Não sei de quem é a culpa, mas essa é a situação agora. Por que Bernie quer se casar no mesmo lugar que eu? Não sei por que diabos ela acha que é uma boa ideia arruinar meu casamento, não tenho ideia. No entanto, Bernie sempre foi do tipo que quer tudo que os outros têm. Lembro-me de que sempre que via um dos meus vestidos novos, minhas bonecas ou algum outro brinquedo, atormentava seus pais para que comprassem o mesmo para ela. Infelizmente, seu pai não ganhava o suficiente, então, na maioria das vezes, ela só conseguia uma versão barata do que eu tinha. Não é que eu queira me gabar, mas era assim que as coisas eram. Então, talvez, ao saber que eu me casaria naquela linda mansão à beira do lago, ela quisesse o mesmo para seu casamento. Mas a pobre não podia pagar, nem ela, nem seu noivo, nem seu pai. E foi por isso que mandaram minha mãe para cumprir a missão. Agora, a atualização. Depois que rejeitei minha mãe, ela foi às escondidas e tentou manipular meu noivo. Sim, teve essa ousadia.
Contou a mesma história triste sobre as finanças de Bernie, implorando que ele permitisse que ela usasse nosso local para seu casamento como um ato de bondade. Ela até pediu que movêssemos nossa cerimônia um pouco mais tarde, talvez à tarde, para que Bernie pudesse se casar pela manhã. Prometeu que seria algo pequeno, apenas com familiares próximos, garantindo que não interferiria em nosso casamento. Meu noivo é uma pessoa incrivelmente tranquila. Ele a ouviu, simpatizou com ela e disse que conversaria comigo. Fico feliz que ele soubesse seus limites e não tenha tomado a decisão sozinho. Eu estava furiosa, mas ele me acalmou e disse: olha, é sua decisão. Este é seu dia, e se você não quer compartilhá-lo, então não compartilhamos. Eu vou apoiar o que você decidir. Suas palavras foram exatamente o que eu precisava ouvir. Minha mãe tentou envolver meu noivo em seu plano, mas eu não ia permitir. Eu já tinha terminado de ser gentil. Imediatamente liguei para minha mãe e a repreendi pelo que fez. Deixei muito claro que se ela não parasse de jogar sujo, eu a proibiria de ir ao meu casamento e a cortaria da minha vida. Ela chorou e se desculpou, dizendo que foi um erro entrar em contato com meu noivo. Também prometeu que se comportaria melhor de agora em diante. O problema é que eu não queria que ela se desculpasse. Queria que ela dissesse algo horrível para poder desinvitá-la. Depois do que fez, eu não quero que ela esteja no meu casamento. Mas, agora que ela se desculpou, seria eu a má se ainda assim a cortasse e a proibisse de ir ao meu casamento, apesar do pedido de desculpas. Atualização 2. Justo quando pensei que as coisas não poderiam piorar, recebo uma ligação desesperada da minha tia, que costuma ser a primeira a saber de qualquer drama familiar. Sua primeira frase foi: você viu o convite de casamento de Bernie? Fiquei confusa e respondi: não recebi nada. Então, ela me contou que Bernie havia enviado o convite com a mesma data e o mesmo local que o meu casamento, e as pessoas já estavam perguntando se tratava de uma cerimônia conjunta. Anteriormente, minha mãe havia dito que o casamento de Bernie seria pequeno, com menos de 10 pessoas, mas, de acordo com minha tia, o convite já havia sido enviado para mais de 50 pessoas, mais os acompanhantes, e todos eram familiares e amigos do nosso círculo próximo. Isso significava que os familiares do lado da minha mãe, que planejavam ir ao meu casamento, agora também estavam convidados para o de Bernie. Estava claro, Bernie quer arruinar meu casamento celebrando o dela. Primeiro entrei em pânico. Quer dizer, que diabos está acontecendo? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Bernie tinha enviado convites para se casar no mesmo dia e no mesmo lugar que eu, sem nenhum acordo comigo. Eu estava furiosa. Dirigi diretamente para a casa da minha tia, peguei uma cópia impressa do convite e fui para a casa da minha mãe, enfurecida. Eu estava tão brava que joguei o convite nela e disse: o que está acontecendo? Isso foi o gatilho para que minha mãe começasse a chorar. Minha mãe começou a se emocionar imediatamente e disse: sinto muito. Seu padrasto e Bernie me pressionaram para que te convencesse, mas não consegui que você concordasse. Prometi a eles que conseguiria, e Bernie já enviou os convites. Não sei o que fazer agora. Eu não podia acreditar na audácia da minha mãe. Ela prometeu a eles que eu compartilharia meu dia de casamento sem nem sequer me consultar. Fiquei sentada em silêncio, tentando processar como ela pôde fazer uma promessa tão grande pelas minhas costas. E ainda assim, não havia terminado. Ela tentou uma última tentativa desesperada. Querida, agora que os convites já foram enviados, você poderia considerar? Por favor, faça isso por mim. Eu prometi que isso aconteceria. Se o casamento for cancelado agora, a família do noivo e os outros parentes vão nos humilhar. Eu podia sentir meu sangue ferver. Respondi com toda a frieza do mundo: eu já te disse uma e outra vez, não vou compartilhar meu dia de casamento com Bernie. Se já enviaram os convites, esse é o problema deles, não o meu. Minha mãe começou a chorar ainda mais forte, mas eu já não me importava. Deixei claro que estava cortando o ar da minha vida e que ela, Bernie e toda a sua família estavam proibidos de ir ao meu casamento. Eu estava farta dos jogos dela. Isso foi há 2 dias, e desde então houve um silêncio total. Todo esse drama está me deixando no limite. Supostamente, este deveria ser o melhor momento da minha vida, certo? Mas aqui estou eu, lidando com esse espetáculo de caos completamente desnecessário. Atualização 3. Agora já estou casada. Muito obrigado por todo o apoio. Depois da última confrontação com minha mãe, decidi envolver meu pai. Contei a ele tudo, e ele me garantiu que cuidaria da situação. Também entrei em contato com o local do evento para informá-los sobre o que estava acontecendo. Deixei muito claro que Bernie, minha mãe e seu marido estavam proibidos de tentar sequer entrar no casamento, e muito menos organizar algum evento lá. O local me confirmou que ninguém, além de mim e do meu noivo, poderia fazer alterações ou reservas relacionadas ao nosso casamento. Os dias seguintes foram tranquilos. Imaginei que minha mãe e Bernie estavam ocupadas tentando cancelar os convites e arrumar o desastre que haviam criado.
Mas alguns dias depois, minha mãe apareceu na minha casa. Ela parecia exausta, com o rosto coberto de lágrimas, como se não tivesse dormido por dias. Assim que abri a porta, ela começou a gritar: "Estamos humilhados. Bernie teve que cancelar tudo, as pessoas estão perguntando por quê, e agora parecemos uns idiotas. Todos sabem que não podemos pagar por um casamento decente para Bernie. Você nos envergonhou. Bernie está tão mal que não come há dias, ela e o pai dela nem falam comigo. O que você ganhou arruinando nossa felicidade?" Cruzei os braços e olhei para ela, sem sentir um pingo de compaixão. "Eu te disse desde o início que não iria compartilhar meu dia de casamento. Você me ignorou, foi pelas minhas costas e tentou forçar isso. Essa é sua culpa, não minha. E sim, agora você só tem uma filha, Bernie, porque eu estou te cortando da minha vida. Não quero continuar com essa relação tóxica. Você e sua família não estão convidados para o meu casamento também." Antes que ela pudesse responder, fechei a porta na cara dela. Não é um momento do qual me orgulho, e me senti mal por tê-la proibido de ir ao meu casamento, mas eu precisava estabelecer esse limite. Contei tudo ao meu pai, e ele me apoiou completamente. Ele até se ofereceu para cobrir os custos adicionais de segurança se necessário. Ele sempre foi meu maior apoio, e desta vez não foi diferente. As consequências foram rápidas e feias. Minha mãe até tentou envolver minha tia, esperando que ela me convencesse a deixá-la ir ao casamento, mas eu me mantive firme, apesar de todo o drama. Meu casamento foi perfeito. Fui cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Não houve estresse ou caos, apenas amor e felicidade. Meu pai me acompanhou até o altar, e meu marido e eu trocamos nossos votos na frente de nossos familiares e amigos mais próximos. Foi tudo o que eu sempre sonhei. A ausência da minha mãe nem sequer passou pela minha cabeça. Aquele dia foi uma perda para ela, não para mim. Sei que algumas pessoas podem pensar que fui muito dura ou que deveria ter procurado uma solução intermediária, mas, depois de anos de frieza e indiferença por parte da minha mãe, eu não estava disposta a sacrificar minha felicidade para agradá-la, a ela ou a mais ninguém. O casamento de Bernie teve que ser cancelado completamente. Eles enviaram notas formais de desculpas aos convidados, citando circunstâncias imprevistas. Fiquei sabendo pela minha tia que Bernie estava devastada e furiosa comigo, me culpando por tudo, o que eu sinceramente já esperava. Ela está chateada porque seu sonho de se casar em um local tão exclusivo foi por água abaixo. Para ela, não importava que ela tenha ultrapassado limites ao enviar convites sem o meu consentimento, nem que tenham tentado me pressionar para aceitar algo que eu claramente não queria. Na visão dela, eu fui quem arruinou tudo. Ao que parece, Bernie parou de falar com qualquer pessoa fora de seu círculo mais íntimo. Ela está com muita vergonha para enfrentar seus amigos ou a família estendida. A tensão financeira de cancelar tudo também os afetou muito, já que ela e seu noivo já estavam com pouco dinheiro. As perdas pelos depósitos não reembolsáveis os atingiram duramente. Minha tia me disse que Bernie está me pintando como a vilã de toda essa história. Na versão dela, eu sou a irmã egoísta que se recusou a compartilhar, apesar de ter tudo, enquanto ela mal tinha tão pouco. Mas em vez de respeitar meus limites, eles tentaram se aproveitar de mim, e agora estão enfrentando as consequências. Também ouvi dizer que esse desastre afetou o relacionamento entre Bernie e seu noivo. Pelo que ouvi, ele ficou furioso quando tudo desmoronou. Parece que desde o início ele não queria se aproveitar do meu casamento, mas foi pressionado por Bernie a fazê-lo. Ele achava que era uma má ideia desde o começo e se sentiu envergonhado quando tiveram que cancelar o casamento. Minha tia insinuou que as coisas ficaram tensas entre eles desde então. Embora eles não tenham rompido oficialmente, é evidente que todo esse drama causou sérios problemas em seu relacionamento. Fico feliz que o noivo de Bernie pareça ser um cara sensato, que entende que não é certo tentar se apropriar do dia especial de outra pessoa. Atualização 4. Acho que já contei como Bernie sempre foi a típica garota que quando via que alguém tinha algo, ela também queria. Então esta nova atualização provavelmente não vai surpreender ninguém. Recentemente minha mãe descobriu que meu marido e eu íamos sair em lua de mel. Embora o casamento de Bernie tenha sido cancelado completamente e, portanto, ela não teria lua de mel, ela queria que eu a levasse na nossa viagem para compensá-la por todo o dano que supostamente eu causei ao arruinar seu casamento. Sim, vocês leram certo. Bernie, que mal tem uma relação comigo, achava que o mínimo que eu poderia fazer era convidá-la para minha lua de mel. Não é brincadeira. Obviamente minha mãe não entrou em contato diretamente comigo, porque está completamente bloqueada em todas as formas possíveis, telefone, redes sociais, e-mail, tudo. Mas, sem hesitar, ela decidiu ligar para o meu pai para convencê-lo a me persuadir. Com toda a cara de pau do mundo, ela disse a ele que o mínimo que eu poderia fazer era levar Bernie comigo.
Segundo minha mãe, isso seria o mais justo, como uma espécie de compensação por ter destruído o dia dos sonhos e sua relação. Meu pai, que tem sido meu maior apoio em toda essa loucura, respondeu diretamente que o que ela estava pedindo agora era ainda mais ridículo do que o que havia pedido anteriormente. Ele deixou claro que não tinha intenção de me convencer a levar Bernie na lua de mel e que o melhor que minha mãe poderia fazer agora era parar de fazer pedidos tão absurdos. Ele disse algo que achei muito acertado. Se ela realmente queria ter algum tipo de relacionamento comigo no futuro, deveria começar a me tratar como sua filha e não como uma fonte de recursos para Bernie. Deixou claro que essa forma de agir só continuava cavando um abismo mais profundo entre nós. Quando meu pai me contou isso, não pude evitar rir. A situação era tão absurda que o único que podia fazer era encará-la com humor claro. Não dei mais importância, porque evidentemente não ia levar Bernie na lua de mel. Era um tempo para mim e meu marido, um momento que havíamos planejado para desfrutar como recém-casados. Não ia incluir ninguém mais, muito menos alguém como Bernie. No entanto, a história não termina aí. Apesar de meu pai ter sido muito claro com minha mãe, ela decidiu ignorar seus conselhos. Por isso, no dia do nosso voo, minha mãe e Bernie apareceram no aeroporto. Sim, elas foram ao aeroporto. Felizmente, o aeroporto é bastante grande e meu marido e eu as vimos antes que elas nos vissem. Assim, em um movimento rápido, conseguimos nos esquivar antes que elas nos encontrassem. Tenho certeza de que elas não faziam ideia de qual era nosso voo ou a que hora sairíamos. Deviam estar lá esperando para nos emboscar, na esperança de que as deixássemos se juntar à nossa viagem. E não é tudo, Bernie até levou uma mala. Ou seja, ela estava completamente preparada para embarcar conosco naquele avião. Agora pensem, se minha mãe e Bernie não têm muito dinheiro, o que elas estavam pensando? Que eu iria comprar passagens de avião de última hora para que se juntassem à minha lua de mel. Isso foi ontem. Hoje já estamos no nosso destino, aproveitando nossa lua de mel. E a única coisa que espero é que minha mãe e Bernie tenham dinheiro suficiente para pagar o táxi de volta do aeroporto, porque a última coisa que soube delas foi que ainda estavam lá esperando, enquanto nosso avião decolava. Felizmente, esse é todo o contato que tivemos com elas até agora. Meu marido e eu estamos aproveitando nossa viagem como deveria ser. Atualização 5. Voltei da viagem e meu marido e eu estávamos procurando por minha mãe e minha irmã por todos os lados no aeroporto. Durante nossa lua de mel tivemos uma piada recorrente, a ideia de que minha mãe e Bernie poderiam ter ficado morando no aeroporto, como no filme, esperando pacientemente para nos emboscar quando voltássemos, aproveitando a oportunidade de pegar um táxi de volta conosco, claro, para compensá-las por tudo que supostamente fizemos a elas. Mas não, por sorte, elas não estavam lá. Não é que esperássemos que estivessem, mas achei engraçado. Atualização 6. Querem saber a última que Bernie tentou comigo? Bem, não diretamente comigo, mas é algo que claramente poderia me afetar. Ela tentou flertar com meu marido. Sim, porque Bernie sempre quer o que os outros têm, e desta vez ela não queria apenas qualquer marido, ela queria o meu marido. De alguma forma, ela conseguiu o número dele, não tenho ideia de como, mas conseguiu. Obviamente, agora ela está bloqueada no telefone do meu marido, mas não sem antes receber uma resposta minha. Primeiro, ela enviou várias mensagens tentando seduzi-lo. Era do tipo, bem, se você se cansar da OP, sempre pode ter uma versão mais jovem, ou, tenho a impressão de que a OP pode ser um pouco entediante na cama, algo que não acontece comigo. Para piorar, ela anexou algumas fotos que, embora não estivessem completamente nuas, eram bastante provocativas. Obviamente, meu marido não respondeu a nenhuma dessas mensagens, mas eu sim. Minha resposta foi direta: Oi Bernie, sou sua irmã. Seu plano não funcionou, mas acho que sei onde você errou. As fotos estavam meio feias. Da próxima vez que tentar seduzir o marido de outra mulher, especialmente o de sua irmã, passe alguns meses na academia, porque você está um pouco acima do peso. Sei que fui cruel com minha resposta e entendo que zombar do peso de alguém não é certo. Não me orgulho de ter recorrido a isso, mas essa mulher trouxe o pior de mim. Senti-me ferida e traída pelo que ela estava tentando fazer, e por um momento, simplesmente deixei que a raiva falasse. Tenho certeza de que algumas pessoas vão me chamar de má por isso, e aceito. Mas não vou negar que me senti bem ao fazê-lo naquele momento. Bernie cruzou limites que eu nunca pensei que seriam cruzados, e isso é apenas mais uma prova de quão danosa e manipuladora ela pode ser. Embora me arrependa um pouco de ter sido tão dura na minha resposta, também acredito que às vezes é necessário devolver o golpe. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa convidou toda a sua família para morar conosco, de graça sem me perguntar. Nós brigamos e ela me chamou de órfão perdedor.
Recentemente, encerrei o contrato de locação da minha casa e me mudei sem contar para minha esposa. E sei que, de imediato, eu pareço ser o babaca, mas eu tinha minhas razões. Então, espero que vocês me deem uma chance e me ouçam antes de fazer qualquer julgamento. Minha esposa Kate, 30 anos, e eu, 31 anos, estamos juntos há 6 anos e casados há 2. Ela e eu sempre tivemos um relacionamento normal, e o único ponto de discórdia, por assim dizer, sempre foi a família dela. Eles são uma família bem grande, ela, seus pais e 3 irmãos, e sempre viveram juntos em uma casa bem grande que o avô dela deixou para eles. Ela é muito próxima da família, e eu não me importo com isso. Na verdade, eu até aprecio, porque não cresci em um ambiente familiar saudável. No entanto, nos últimos meses, sinto que me distanciei um pouco deles, porque eles estavam constantemente tentando convencer Kate e eu a tentar engravidar. Já havíamos explicado várias vezes que ainda não estávamos prontos para ter filhos, mas isso não os desmotivou, pois sempre que os visitávamos, ou eles nos visitavam, alguém trazia o assunto à tona e começava a falar sobre isso, provavelmente na esperança de que consideraríamos a ideia e começaríamos a tentar engravidar. Teria sido perdoável se fossem apenas os pais dela, já que são mais velhos e talvez pensem de forma diferente, mas até os irmãos dela entravam nessa e muitas vezes tentavam nos convencer de que ter filhos era a melhor ideia. Não sei o que era, talvez eles apenas romantizassem a ideia de ter uma grande e feliz família, mas simplesmente não era realista, já que nenhum de nós estava preparado ainda. Pessoalmente, eu queria falar com eles e deixá-los saber que não era certo ficarem trazendo esse assunto conosco o tempo todo, especialmente quando já havíamos deixado claro que não estávamos prontos, já que isso nos deixava bastante desconfortáveis e, às vezes, até irritados. No entanto, Kate queria seguir um caminho diferente, a maneira como ela queria lidar com essa situação era simplesmente não lidar com ela. Ela me disse que sua família sempre esteve envolvida em sua vida, e que eles esperavam ter voz em coisas assim, mas que não tinham mais intenções, então deveríamos simplesmente ignorar. Eu não gostei da ideia de nem sequer dizer nada, porque sabia que isso significava ter que ouvi-los falar sobre isso mais ainda, mas eu não queria magoar Kate, então decidimos deixar para lá e não dizer nada a eles. Sempre que eles traziam o assunto sobre ter filhos e coisas do tipo, nós simplesmente assentíamos, sorríamos e deixávamos o assunto cair por si só. Por isso, tenho achado muito difícil me dar bem com eles nos últimos meses, e tenho me distanciado deles. No entanto, 2 semanas atrás, algo muito infeliz aconteceu, e houve um grande incêndio na casa deles. A casa está em processo de reconstrução agora e vai levar alguns meses. O seguro cobre tudo, então eles não precisam se preocupar com o dinheiro envolvido. No entanto, o que eles precisavam se preocupar era com a acomodação temporária, já que o seguro cobriria apenas algumas semanas, e depois disso, eles teriam que se virar sozinhos e pagar do próprio bolso. Além disso, todos os irmãos de Kate também moravam na mesma casa, como é normal na família de Kate. Ninguém realmente se muda até que seja absolutamente necessário ou realmente desejado, como Kate só se mudou quando decidiu que queria morar comigo antes do casamento. Assim, eles não precisavam se preocupar com aluguel, e na economia de hoje, eu entendo completamente isso. O que eu não entendo é por que os irmãos dela não podem encontrar um lugar próprio para morar neste momento e têm que seguir os pais aonde quer que eles vão. Isso se tornou um problema para mim, porque Kate decidiu convidar os pais para virem morar conosco, assim eles não teriam que gastar dinheiro com acomodação, já que, obviamente, não iríamos cobrar aluguel deles. Se fossem apenas eles, eu ficaria bem com isso, mesmo que Kate não tenha discutido isso comigo antes de convidá-los. Mas ela também me disse que não seriam apenas os pais dela que viriam morar conosco, mas também seus irmãos, e eles também não pagariam aluguel. Eu tive um grande problema com isso, porque não é como se os irmãos dela fossem muito jovens, todos estão na faixa dos 20 anos e estão trabalhando agora, então com certeza podem pagar aluguel. E acho que é irracional esperar que apenas nós dois possamos lidar com todas as despesas de uma família de quase 7 adultos, incluindo nós mesmos. Era uma tarefa impossível, e não havia como evitar queimar nossas economias se não pedíssemos que eles contribuíssem com as despesas da casa. E não falo apenas de aluguel, falo de mantimentos, utilidades e quaisquer outros custos que surgissem durante a estadia deles. Se eles não pudessem pagar isso, seria melhor que encontrassem acomodações separadas para si mesmos, porque não havia como eu permitir que toda a família de Kate se mudasse e vivesse às nossas custas pelos próximos meses.
Foi aí que Kate começou a fazer birra e me disse que eu estava sendo egoísta, embora eu realmente não ache que fosse o caso. Eu achava que estava sendo perfeitamente razoável, porque não via razão para que toda a família dela viesse morar de graça em nossa casa pelos próximos meses, ou porque ela os convidou para fazer isso sabendo que com certeza não poderíamos arcar com isso. Para dar contexto, eu trabalho em marketing e ela é professora do ensino médio, e juntos, com a renda que trazemos para casa, talvez pudéssemos sustentar os pais dela e deixá-los morar conosco de graça pelos próximos meses, mas seus irmãos estão fora de questão. Continuei tentando explicar para ela que eles têm empregos e ganham dinheiro suficiente para encontrar lugares próprios para morar, que são adultos e ficarão bem, mas ela continuou insistindo que precisava ter toda a família dela por perto, porque queria estar lá para eles em uma circunstância tão difícil. Ela já havia dito a eles que não precisariam pagar por nada enquanto estivessem aqui, então não estava disposta a voltar atrás e pedir que contribuíssem se quisessem ficar conosco, já que isso nos faria parecer mão de vaca. Ela não se importava com o fato de que ficaríamos literalmente sem dinheiro se tentássemos cumprir o que ela prometeu a eles sem nem pensar. Ela se importava mais com o que eles pensariam do que com nossa própria situação. Então, continuamos discutindo sobre isso por uns bons 30 minutos, e eu tentei ao máximo manter a calma, mas estava ficando muito difícil, porque ela simplesmente não entendia o meu ponto de vista e continuava fazendo parecer que eu era o único que não estava entendendo. Eventualmente, ela explodiu e me disse que eu nunca iria entender e que foi tolice dela esperar que eu sequer tentasse simpatizar com ela, porque eu era apenas um órfão perdedor e nunca iria entender o que ela estava sentindo. Isso me atingiu muito forte, porque todo mundo que me conhece sabe que esse é um ponto muito sensível para mim. Eu perdi meus pais em um acidente de carro quando eu era pequeno, com cerca de 9 anos, e então fui passado de parente em parente e não tive um lar adequado até que o tio do meu pai decidiu me adotar aos 13 anos, só para que eu tivesse um lar permanente. Ele foi gentil comigo, mas não havia nenhuma conexão emocional, já que ele estava sempre ocupado com o trabalho. E o único motivo pelo qual ele me adotou foi porque meus avós já estavam envelhecendo, e ninguém mais estava disposto a cuidar de mim permanentemente. Infelizmente, eu também o perdi para o câncer alguns anos atrás, e desde então, eu realmente não tenho figuras parentais para olhar. Meus pais e minha falta de família são um gatilho para mim, e Kate, de todas as pessoas, sabia disso muito bem. Então, acho que foi por isso que ela decidiu me atingir onde doía, quando disse isso enquanto discutíamos. Eu fiquei tão chocado que não disse nada para ela, nem em geral, pelas próximas horas. Fui para o meu escritório e me tranquei, e continuei esperando que ela entrasse, pedisse desculpas ou, pelo menos, tentasse falar comigo, mas ela não o fez. Eu pensei que talvez ela voltaria para falar comigo no dia seguinte, mas, mesmo assim, ela simplesmente foi para o trabalho e nem olhou para trás. Eu fiquei muito decepcionado e tive um colapso total, depois do qual decidi que iria embora. Foi um golpe muito baixo, e se ela nem sequer se sentia culpada por isso, significava que ela claramente não me amava ou respeitava tanto quanto eu pensava. Porque, se eu estivesse no lugar dela, por mais bravo que estivesse, nunca diria algo assim. Então, naquele dia, enquanto ela estava no trabalho, decidi ficar em casa e falar com o proprietário, e disse a ele que queria encerrar o contrato de locação. Ele me disse que cuidaria disso, e depois que foi confirmado, comecei a arrumar minhas coisas. Peguei algumas roupas e outros pertences essenciais que eu realmente precisaria, dirigi até a casa de um amigo, e desde então estou ficando com ele. Mesmo depois que fui embora e não voltei, Kate não tentou entrar em contato comigo, e parecia que isso não fazia diferença para ela. E, mesmo que fizesse, provavelmente não era tão importante para ela quanto priorizar o próprio ego. Tenho estado bastante miserável nos últimos dias, desde a semana passada, desde que saí de casa, e estive contemplando falar com um advogado sobre o divórcio, porque, neste estágio, não vejo sentido em continuarmos juntos, já que ela deixou bem claro que está perfeitamente bem sem mim também. E, honestamente, nossa última briga realmente deixou um gosto amargo na minha boca. Minhas emoções sobre essa situação já estavam bastante complicadas, e, depois de falar com Kate ontem, estou ainda mais confuso sobre o que fazer. Alguns dias atrás, finalmente encerrei o contrato de locação com meu senhorio, e ele entrou em contato com Kate para discutir isso com ela, já que agora ela seria a locatária principal da propriedade. E foi assim que ela descobriu que eu não só havia me mudado, mas também encerrado o contrato sem ela saber. Foi por isso que ela me ligou, e quando eu atendi, ela imediatamente começou a gritar comigo,
dizendo que eu havia ido longe demais ao fazer isso. Aparentemente, depois da briga que tivemos na semana passada, ela ligou para os pais no dia seguinte e disse a eles que só poderia permitir que eles ficassem conosco, e que os irmãos teriam que encontrar lugares próprios para morar. Ao fazer isso, ela também acabou brigando com eles, e, porque ela voltou atrás na palavra, sua família achou que ela estava me dando mais importância do que a eles, e agora eles também não estavam falando com ela. No entanto, eu não sabia disso, já que não me incomodei em falar com ela, e estive muito chateado com a forma como ela me tratou e com o que ela disse, então fui embora sem dizer uma palavra. Ambos ficamos esperando que o outro se desculpasse, mas nenhum de nós tomou a iniciativa, e isso criou uma situação desagradável, porque agora eu já havia assinado para encerrar o contrato de locação, e ela teve que descobrir isso pelo senhorio, e não por mim. Ambos sabíamos que ela não seria capaz de pagar o aluguel sozinha com o salário dela, já que ela ganha significativamente menos do que eu, e ela achou que foi muito frio da minha parte colocá-la nessa posição, porque eu sabia que ela teria que desistir da casa se não pudesse pagar o aluguel. Ela me disse que estava muito arrependida do comentário que fez e de tudo o que disse enquanto brigávamos, mas o mínimo que eu poderia ter feito por ela seria ao menos informá-la ou tentar falar com ela antes de tomar uma decisão tão grande. Enquanto estávamos no telefone, ela até começou a chorar, o que me deixou muito desconfortável, mas mantive minha posição e disse a ela que precisava de um tempo para pensar sobre o que queria fazer, porque o que já estava feito não podia ser desfeito. Ela continuou pedindo que eu voltasse, mas eu disse que precisava de tempo para pensar nas coisas. Isso foi ontem, e, esta noite, algumas horas atrás, até mesmo os familiares dela entraram em contato comigo para se desculpar em nome dela e deles mesmos. Eles me disseram que estavam arrependidos de tudo, especialmente por não respeitarem meus limites e nos colocarem em uma posição difícil, e também disseram que esperavam que eu pudesse resolver as coisas com Kate agora. A única coisa com a qual estou em dúvida é se fiz a coisa certa ao sair de casa e encerrar o contrato sem nem mesmo falar com Kate, porque eu sabia que ela não poderia pagar o aluguel sozinha. E acho que, em algum lugar no fundo, eu queria machucá-la também. Ela e o resto da nossa família têm me mandado mensagens pedindo para eu voltar para casa, dizendo que, no mínimo, eu devia a ela uma conversa sobre isso. No entanto, não sei se eles estão fazendo isso porque realmente querem que resolvamos as coisas ou se é apenas por causa da casa, já que ninguém quer acabar procurando um novo lugar para morar em tão pouco tempo. Será que eu fui o babaca por me mudar e encerrar o contrato de locação da nossa casa depois de uma briga, sem falar com minha esposa? Edith, sempre tive um relacionamento relativamente normal com meus sogros, e até então, não tive grandes problemas com eles, exceto quando começaram a pressionar Kate e eu a termos filhos. Mesmo assim, eu tentei manter um relacionamento cordial com eles, mas apenas mantive certa distância e não interagi com eles com tanta frequência como costumávamos fazer. Atualmente, meus sogros estão hospedados em um hotel, e os irmãos de Kate estão ficando com seus amigos. É uma solução bem conveniente para todos eles, e eles podem continuar com isso até que a casa deles esteja totalmente reconstruída. Mas, pelo que Kate me disse, eles estavam com a expectativa de ficarem conosco e ficaram bastante ofendidos quando ela disse que isso não seria mais possível, porque eu não estava de acordo com isso. E, depois de ouvir minhas preocupações, embora ela tenha discutido comigo no calor do momento, ela entendeu de onde eu vinha, mas, aparentemente, seus pais e irmãos não sentiram o mesmo e acabaram brigando com ela. Porque, não só ela voltou atrás da palavra, mas eles também acharam muito injusto que, mesmo se viessem para ficar conosco, nós esperaríamos que eles ajudassem nas despesas da casa. Eles disseram a ela que isso não é o que a família faz um com o outro, e Kate tentou me defender, mas eles começaram a criticá-la por isso também, porque achavam que estavam sendo colocados contra a parede por causa da minha influência sobre Kate. Eles até mencionaram como estavam sendo deixados de lado o tempo todo por mim, especialmente com a questão de termos filhos, mesmo que Kate também não quisesse ter filhos agora. Acho que é por isso que eles decidiram entrar em contato comigo e se desculpar também, já que se sentiram responsáveis por piorar a briga, ao tentar manipular Kate emocionalmente. E foi por isso que ela demorou tanto para entrar em contato comigo, ou talvez ela nem teria feito isso e teria deixado a situação seguir seu curso, mas me contatou porque descobriu que eu havia encerrado o contrato de locação. Atualização 1. Oi, então, eu decidi falar com Kate sobre o que deveria ser feito em relação à situação. A última vez que conversamos foi há 3 dias, e foi pelo telefone.
Desde então, falei com vários amigos meus e passei pelos comentários aqui, e a maioria das pessoas parece ter a opinião de que, embora eu não tenha sido culpado pelo que fiz, ainda devo a ela pelo menos uma conversa, se eu quiser fazer este casamento funcionar. Nos últimos 3 dias, ela e sua família têm me enviado mensagens constantemente, dizendo para eu falar com ela, porque eles sabem que podemos fazer isso funcionar. Então, decidi finalmente responder a ela, e, sinceramente, eu não tinha um plano sobre o que ia dizer ou como ia lidar com isso. Apenas decidi que seria honesto com ela, e o que quer que acontecesse, aconteceria. Então, esta manhã, enviei uma mensagem para ela e disse que estava pronto para encontrá-la à noite, depois do trabalho. Fui direto para nossa casa depois do trabalho, e assim que ela abriu a porta para mim, ela me abraçou e começou a chorar, dizendo que estava muito arrependida pelo que havia dito. Isso foi um pouco surpreendente, mas também foi um grande alívio para mim, saber que isso a afetou, porque estava partindo meu coração pensar que talvez ela não se importasse conosco. Depois que ela se afastou e nos sentamos para ter uma conversa adequada, ela disse que queria começar pedindo desculpas mais uma vez, especialmente pelo comentário que havia feito, porque foi particularmente doloroso e abaixo da cintura, e ela não parou de se arrepender desde que aquelas palavras saíram de sua boca. Mas ela estava muito orgulhosa e com raiva para se desculpar na época, e, no dia seguinte, ela havia falado com sua família e também brigado com eles, então as coisas estavam indo particularmente mal para ela. E foi por isso que ela continuou adiando o pedido de desculpas, até perceber que poderia ser tarde demais. Assim que o senhorio falou com ela sobre eu ter encerrado o contrato de aluguel, ela decidiu me procurar, porque ela realmente não queria desistir do nosso casamento e estava disposta a fazer o que fosse necessário para consertar as coisas. Ela me disse que estava determinada a fazer isso funcionar e consertar seus erros, porque sabia que estava errado o tempo todo. E tenho que dizer, a maneira como ela lidou com a situação hoje, eu realmente não esperava. Eu pensei que ela iria tentar de alguma forma colocar a culpa em mim ou, pelo menos, se defender de alguma forma, porque foi o que aconteceu da última vez que brigamos. Desta vez, porém, senti como se estivesse de volta com a Kate que eu conhecia há tantos anos, e não com a pessoa que realmente me magoou emocionalmente durante nossa última briga. Eu estava muito chateado com ela nos últimos dias, desde que brigamos, mas hoje me senti melhor sobre tudo, especialmente sobre minha decisão de vir vê-la e conversar com ela, porque se eu não tivesse feito isso, talvez não estaríamos sentados juntos e conversando. Obviamente, apenas tentar conversar não vai resolver todos os nossos problemas, e nós reconhecemos isso também. Eu disse a ela que ela realmente me machucou com o que disse no outro dia enquanto estávamos brigando, e ela me disse que sabia. Ela me explicou que sua família estava contando com ela, e, ao tentar pensar neles, ela me deixou de lado involuntariamente. E isso se tornou um problema recentemente, porque ela estava constantemente tentando cuidar dos sentimentos deles e não magoá-los, mas, no processo, eu estava sendo empurrado para o canto. E agora ela percebeu isso. Então, falamos sobre isso também. E, depois de conversarmos um pouco, ela me disse que sentia muita pressão da família dela o tempo todo, e sentia que precisava constantemente garantir que não os magoaria, mesmo que isso significasse não ser honesta com eles. Se ela fosse honesta, ela via meu ponto de vista, mesmo enquanto estava brigando comigo, mas ela simplesmente não queria admitir, porque isso significaria dizer não à sua família. Mesmo com o tópico de filhos e coisas do tipo, era a mesma coisa, ela simplesmente não conseguia ser honesta com eles, porque não queria magoá-los. E eles não eram o tipo de família que levava essas coisas de maneira leve também. Como vocês já sabem, eles também brigaram com Kate porque ela voltou atrás em sua palavra, mas ela teve que se manter firme, porque, caso contrário, ela me perderia. Agora que as coisas chegaram a um ponto em que a teimosia da família dela está afetando nosso casamento, decidimos que era hora de lidar com isso e deixá-los saber que não podem ultrapassar seus limites constantemente. Então, decidimos que ela vai falar com sua família e resolver as coisas com eles, e, enquanto isso, eu vou procurar aconselhamento para casais, porque acho que isso nos ajudaria muito. Muitos amigos meus também me sugeriram isso, já que é muito óbvio que eu realmente quero fazer isso funcionar com Kate, porque estamos juntos há muito tempo, e este é o primeiro grande obstáculo que enfrentamos. Então, acredito que ainda podemos fazer isso funcionar, já que não foi algo muito extremo. Eu sei que essa decisão pode não agradar a muitas pessoas, mas acho que nosso casamento vale a pena dar uma chance, porque conheço Kate há muito tempo e sei que tipo de pessoa ela é. Então, estou confiante de que estou tomando a decisão certa. E,
Claro, depois que ela terminar de falar com sua família, as coisas vão melhorar nesse aspecto também. Atualização 2. Oi a todos, muito obrigado por todos os comentários e o apoio na minha última atualização. Foi muito bom. Como eu havia dito, Kate e eu decidimos resolver nossas diferenças, então eu me mudei de volta para casa e vamos voltar a viver como antes. Claro que ainda vamos procurar aconselhamento para casais assim que encontrarmos alguém que atenda às nossas necessidades. Estamos em processo de busca agora, mas decidimos arrancar o Band-Aid há alguns dias com a família dela. Infelizmente, não correu bem, mas foi exatamente como eu esperava que fosse. Kate foi sozinha visitar a família para falar com eles pessoalmente, porque achamos que a minha presença não iria ajudar na situação e poderia até deixá-los ainda mais irritados. Ela ficou com a família por quase 2 horas, e quando voltou, parecia exausta e muito chateada, então eu sabia que as coisas não tinham corrido bem. Kate me disse que assim que falou para eles que queria que eles parassem de ultrapassar seus limites constantemente com ela, porque isso nos deixava desconfortáveis, e, depois da nossa briga recente, estava claro que isso também estava afetando nosso casamento. Eles começaram a enlouquecer com ela e a falar mal de mim também. Eles acharam que eu estava sendo egoísta e narcisista por fazer parecer que eles eram o problema, mesmo que eles estivessem apenas agindo como sua família e confiando na filha. E, quando Kate tentou me defender, eles começaram a atacá-la também, dizendo que eu havia feito uma lavagem cerebral nela e que ela nem sabia o que estava dizendo. Eles continuaram falando em círculos e discutindo, até que Kate desistiu e disse a eles que já havia decidido o que queria, e era que eles parassem de se envolver tanto em sua vida, e que não se ofendessem só porque ela não podia se curvar para agradá-los. A família dela ficou muito chateada e disse que iria respeitar os limites não falando mais com ela, porque era óbvio que nós dois éramos muito sensíveis e egoístas para nos importarmos com eles ou com seus sentimentos. Depois disso, Kate foi embora, porque não havia mais sentido em falar com eles, e a reunião familiar estava encerrada. Mas ela não está completamente infeliz com o resultado, porque, embora não tenha corrido bem, pelo menos ela se impôs e disse o que pensava. Então, estamos muito orgulhosos dela por isso. E agora, se a família dela decidir não falar com ela, é uma perda deles, não dela. Ela sempre priorizou a família sempre que podia e tentou estar presente para eles, mas se eles não podem ver isso, então acho que realmente sabemos quem são as pessoas egoístas aqui. Atualização 3. Oi pessoal, já faz 3 meses desde que Kate e eu começamos a terapia de casal, e tem sido muito bom até agora. Estamos nos comunicando mais e tentando entender um ao outro, e, mesmo quando temos discussões bobas, resolvemos imediatamente, porque não permitimos que as coisas se acumulem. A família dela ainda não falou com ela desde a última atualização, mas eu acho que eles vão entrar em contato conosco em breve, já que Kate recentemente descobriu que está grávida. Ainda não fizemos nenhum anúncio, porque é muito cedo na gravidez, e queremos esperar até estarmos prontos para contar às pessoas. Apenas amigos muito próximos sabem sobre isso, e confiamos neles, porque sabemos que não vão contar a ninguém. Caso, depois de anunciarmos a gravidez, a família dela não nos procure, tudo bem, mas, se o fizerem, tanto Kate quanto eu decidimos que vamos ter que dizer a eles para se afastarem até que Kate esteja pronta para falar com eles e resolver as diferenças. E isso não vai ser possível enquanto ela estiver grávida. Então, eles vão ter que esperar até depois que o bebê nascer, e talvez até mais, porque ela não é um capacho para eles. E, como eles não se incomodaram em procurá-la até agora, vão ter que esperar até que ela esteja pronta, se quiserem ter algum tipo de relacionamento com o neto. No entanto, deixando tudo isso de lado, Kate e eu nunca estivemos tão felizes, porque, embora não estivéssemos planejando, aconteceu de forma orgânica e no momento certo. Claro que ficamos muito estressados quando descobrimos, mas, depois de alguns dias, aceitamos e ficamos felizes. Não sei se isso teve algo a ver com nossa fé renovada no casamento, mas, por algum motivo, mesmo que não estivéssemos prontos há alguns meses, agora sentimos que estamos. Ou talvez seja simplesmente mais fácil lidar com as coisas quando as pessoas não estão constantemente pressionando você a lidar com elas. Mas, seja qual for o caso, Kate e eu estamos realmente felizes e estamos ansiosos para essa nova fase da nossa vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.